amigos, mais uma vez aqui me apresento, continuando as lições. Eu começo lendo uma mensagem de Manuel. Nem cedo, nem tarde. O presente é hoje. O passado está no arquivo. O futuro é uma indagação. Faze hoje mesmo o bem a que te determinaste. Continuando as nossas lições sobre os capelinos, direi então que ultimou-se o desenvolvimento das faculdades físicas do gênero humano, ao passo que o característico psicológico foi o desejo, cujo império entregou o homem de pés e mãos atadas ao gênio do mal. A peçonha e o sabor de sangue estabeleceram o seu reinado. Os atlantes possuíam um profundo conhecimento das leis da natureza, mormente das que governam os três elementos da natureza: terra, água e ar. Eram também senhores de muitos segredos da metalurgia. Em suas cidades abundavam o ouro. Cultivavam a magia negra e utilizavam dos elementais e de seres do submundo. O apogeu da civilização Atlântida teve duração de 70.000 anos e exerceu profunda influência na história e na religião do povo da pré-história que habitavam o Mediterrâneo e o Oriente Médio próximo. Como as raças anteriores, essa raça-mãe teve 7 sub-raças. As 4 primeiras habitavam o continente até a sua submersão. E as 3 últimas habitavam a grande ilha, Poseidones. Não se pode confundir Lemúria com Atlântida. Ambos continentes só sobraram, mas o período percorrido entre as suas catástrofes foi cerca de 700.000 anos. Quanto aos habitantes que sobreviveram desses 2 cataclismas, resta dizer que uma parte se refugiou na América, vindo a formar os povos astecas, maias, incas e peles vermelhas. Em geral, ainda hoje existem alguns descendentes dessa raça. Da mesma maneira que naquela época ainda encontra-se, entre os nossos índios, os japoneses, chineses, toda a raça amarela. Parte alcançou as costas norte-africanas, vindo trazer novo contingente de progresso ao povo ali existente, principalmente os egípcios. E uma última parte, finalmente de maior importância, para a evolução espiritual do planeta. Essa ganhou as costas do continente hiperbóreo. Para o leste,
onde já haviam colônias da mesma raça, e ali abrigaram, que se abrigaram anteriormente. E assim, com esses acontecimentos terríveis e dolorosos, extinguiu-se a quarta raça, que sucedeu sobre os demais e mais importante, e foi decisivo. Com a chegada dos remanescentes da Atlântida, os povos hiperbóreos ganharam forte impulso dos civilizados e, após transformações operadas no seu tipo fundamental biológico por efeito do clima, dos costumes, dos cruzamentos com os tipos base já previamente selecionados pelos auxiliares de Cristo, conseguiram estabelecer elementos etnográficos essenciais e definitivos. De homens brancos, estatura elegante e magnífica, cabelos louros, olhos azuis, rostos de feições delicadas. Então vejam bem, esse novo tipo de homem era maravilhoso, foram um dos mais bonitos de todas as raças. E nessa época, como tantas vezes sucedera no globo, anteriormente este continente começou a sofrer intenso resfriamento, que tomou toda a região inóspita, hostil à vida humana. Por essa razão, os hiperbóreos foram obrigados a imigrar em massa, quase repentinamente, invadindo o centro do Planalto europeu, onde procuraram estabelecer. Como se vê, a raça branca foi a última no tempo e a mais perfeita que apareceu na Terra, como fruto natural de um longo processo evolutivo superiormente orientado pelos dirigentes espirituais do planeta. Ao se estabelecerem no centro europeu, os hiperbóreos foram defrontados pelos negros que subiam da África, sob a chefia de conquistadores violentos e aguerridos. Essas duas raças, que assim se enfrentavam, representando as civilizações diferentes e antagônicas, preparavam-se para uma guerra implacável, quando os poderes espirituais do alto, visando mais que tudo preservar aqueles valiosos espécimes brancos, portadores de uma civilização mais avançada. E então, laboriosamente selecionada, polarizaram as suas forças num jovem sacerdote chamado Rama. Esse Rama, ele foi o primeiro dos enviados, porque sempre eles tinham depois mandado sempre um ser mais evoluído para dar orientação, para ajudar no desenvolvimento da civilização. E esse Rama veio, e ele era mestre, era um jovem ainda, mestre,
uma pessoa muito valiosa, boa, e veio para ajudar nesses problemas, nesses conflitos, nessas aflições que surgiam entre as populações. E graças a ele foi impedida então uma carnificina, afastando os dois grupos inimigos. Pelo que me consta, e naquela época, foi conduzido para que houvesse uma epidemia, e graças a esse Rama, ele ajudou a curar os doentes, a estabelecer a ordem. Então, os negros não atacaram os brancos. Foi o que aconteceu, graças à intervenção do alto, porque senão seria fatalmente dizimada a raça. Porque eles eram cordeiros, cuidavam de plantas, de serviços simples, viviam pacificamente entre eles. E já os negros viviam para guerrear. Então eles apareciam com a sua turba toda, tendo um estandarte da guerra na frente. E foi isso que aconteceu. Depois foram conduzidos para o Oriente, atravessando a Pérsia, invadindo a Índia, e aí se estabeleceram sob o nome de Árias. Os homens da gloriosa quinta raça. Para vocês verem que coisa linda, maravilhosa, essas transformações, essas adaptações, e também intervenção sempre dos espíritos do nosso Pai, que estão sempre presentes, nos ajudando. Então, eu vou terminando por hoje, agradecendo a atenção e lendo também um texto do nosso Emmanuel. Se tens alguma dúvida a fazer, entrega isso agora. Se desejas apagar um erro que cometestes, consciente ou inconsciente, procura sanar essa falha sem delonga. Caso te sintas na obrigação de escrever uma carta, não relegues semelhante dever ao esquecimento. E assim, desejando paz e harmonia a todos. Até outra próxima aula.